Fala galera do canal, beleza? Mais uma vez aqui, vou falar agora hoje, nesse momento, sobre sensor. Como que eu identifico que o sensor está ruim ou está descalibrado, tá? E como que eu identifico também se a placa está mandando o sinal certo para poder sustentar esse sensor. Beleza? A gente vai falar sobre isso aqui, sobre sensor. E vocês vão ver que os sensores são praticamente idênticos, né? Mudando apenas a escala de resistência em relação à temperatura do ambiente. Beleza? Mas galera, antes de tudo, de qualquer coisa, se inscreva no canal, toca o sino, fica com a gente. É muito importante isso para quem cria conteúdo. É muito importante que vocês disseminem essa informação. Compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês que trabalham na área e principalmente aqueles que querem começar a trabalhar com VRF. Isso é muito importante pra gente. Isso é que faz sustentar, que faz a gente continuar colocando os vídeos. Beleza? Então vamos nessa, a gente vai falar sobre isso agora, sobre sensores. E a máquina hoje é a V5X. Esse carinha aqui, ó. Tá ok? Então, o que vai acontecer aqui? Isso aqui é V5X. A gente vai falar sobre esse sensor. A gente vai saber que sensor é esse aqui, que tá aqui, ó. Ó, no canal dele, da condensadora, tá ali, ó, T4. A gente vai saber quem é o T4, qual é a função dele e como identificar se ele tá bom ou não. Caso o sensor esteja ruim, vai gerar um código de falha e a gente vai ver na sequência que código de falha é esse. Então, galera, tá aí, ó. Código de falha é 4. Primeira coisa que eu vou fazer quando gera um código de falha, galera, primeira coisa, saber que código de falha é esse. Vou pegar a tampa da máquina aqui, ó, atrás da tampa da máquina, no quadro, vamos lá embaixo e vamos identificar E4. Olha ali, E4, outdoor, temp, temperatura, sensor, erro de sensor de temperatura da unidade externa, né? Então, provavelmente, é esse sensor aqui, ó, que fica aqui, ó, que vai medir a temperatura da unidade externa. Através desse sensor e o transdutor de alta, é que a máquina vai entender o funcionamento dela. Através disso aqui, isso ajuda na proteção do equipamento. Esse cara, junto com o transdutor, também vai ajudar a manter a máquina com superaquecimento ideal, tá? É feito superaquecimento de descarga, beleza? E é isso aí, galera. Então aqui, ó, eu já sei que o sensor erro, né, E4 é erro de sensor de temperatura externa. E o que eu tô fazendo aqui, ó? Tô medindo. Ele vai conectado nesse cara, que a gente vai fazer medição também. E eu tô medindo ele aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui? Eu tô fazendo a medição dele. Tá? E vou mostrar o valor para vocês ali. E aqui, galera, tô fazendo a medição. Tá? Tá vendo aqui, ó? Tô medindo aqui, ó, os terminais. Coloquei o multímetro na escala de resistência. E quanto tá dando aqui? Vamos ver. Opa, 9,84. Tá? Beleza? Então, deixa eu virar a câmera aqui pra gente bater um papo. Então é o seguinte, galera, 9,84. Eu estou num ambiente aqui aproximadamente 25 graus, tá? Esse sensor ele tá ok, só deu o código de falha porque eu soltei. Então ele é um sensor 10K a 25 graus. Vou botar a tabela dos sensores da V5X aí, tá? Para vocês enxergarem e poder saber que tem sensores que é 50K a 25 graus. Então vai depender a temperatura em relação à resistência. Ali deu aproximadamente 10K, 25 graus. E se caso a temperatura do ambiente tivesse mais alta, tá? A resistência desse sensor ia estar mais baixa. Então assim, se eu aquecer esse sensor, a resistência vai abaixar. Significa que ele é um sensor NTC, né? N de negativo, T de temperatura e C de coeficiência, ou seja, coeficiência de temperatura negativa. Ele é inversamente proporcional. Quanto maior for a temperatura, menor a resistência. Ou seja, se a temperatura cair, se aqui tivesse uma temperatura mais ou menos 20 graus, não 25, mas 20 graus, o que ia acontecer com a resistência? A resistência ia aumentar, caracterizando que o sensor é um NTC. Tá ok? Agora a gente vai entender como é que funciona a placa. Né? Tem um pulso de tensão que sai daí do conector. Vamos nessa? Então aqui, galera, o que acontece? Onde está conectado esse sensor, quando eu for fazer a medição, vou fazer a medição em V, né, C, que é
corrente contínua, negativo e positivo. Vou fazer a medição aqui e vou mostrar a vocês. Geralmente, né, a placa é 5 volts. Geralmente é 5 volts. Vamos fazer essa medição? Galera, tá aqui, ó. Tô fazendo a medição, tá? Tá aqui, ó, multímetro. Olha aí, menos 4,97, quase 5 volts. Tá ali em corrente contínua. Mas por que tá menos 4? Beleza? Se eu inverter a ponteira aqui, que é o que eu vou fazer agora, vocês vão perceber que aquilo ali vai ficar positivo, ou seja, não vai ter o sinal de negativo. Vamos fazer isso? Pausando aqui para inverter a ponteira. Inverti a ponteira, tá aí, ó. Inverti a ponteira e agora vamos ver ali quanto é que deu a tensão. Olha lá, ponteira invertida, 4,99, 98, 99. Beleza, galera? Novamente conectado, máquina sem falha, e agora vamos trocar aquela ideia. Opa, deixa eu mudar aqui o ângulo um pouquinho. Galera, então é o seguinte, vou colocar a tabela aí para vocês, né? Novamente, já coloquei, vou colocar de novo. E o seguinte, por que é importante a gente fazer essa medição da placa? Eu vejo muita gente, a falha no sensor, a pessoa vai lá e troca o sensor, mas às vezes a placa está com defeito, não está emitindo esses 5 volts. Tem situações que, e até mesmo outros equipamentos, pode ser que seja 3 volts. Então, mas isso serve para a maioria, tá? Tem que sair uma tensão da placa. Por quê? A tensão sai da placa, passa pelo sensor, retorna para a placa informando a resistência. Ou seja, eu tenho uma grandeza física, que é a temperatura, atuando em cima de uma grandeza elétrica, que é o sensor, que é um resistor variável. A resistência vai ficar variando de acordo com a temperatura. Então não adianta medir o sensor está ok, mede a placa. Provavelmente o problema está na placa. Mas antes de qualquer coisa, falha no sensor. Será que a temperatura está de acordo com o que a máquina pede? Porque imagina o seguinte, se eu tenho uma temperatura externa muito alta, talvez a placa pode atuar, porque a temperatura aumentou demais, tem uma fonte de calor ali perto. Isso também pode acontecer. Então são várias situações que a gente tem que levar em consideração. Beleza? Galera, vídeo curto falando sobre sensor. Não se esqueça, mede sensor, mede a placa, tá bom? E ó, continua com a gente, se inscreva no canal, cara, compartilhe o vídeo, vamos, cara, jogar a informação no mercado. Porque lembra, quanto mais gente tiver informação, mais backup nós temos. E não se esqueça que, ó, gratidão é o que eu sinto. Um abraço.